tarde. É uma alegria, podemos nos reunir como família para mais um momento de culto. Hoje um culto especial, culto de ceia, também lembrando que estamos no segundo domingo de Advento, né? Logo pertinho do Natal, já agora dia 6 de dezembro. E eu quero saudá-los, nós queremos saudá-los nesse culto com uma palavra que vai lembrar um pouquinho já do Natal, de Mateus capítulo 2, o verso 6, e o David Tiago vai fazer a leitura para nós. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de formas algumas é a menor, entre as principais cidades de Judá. Pois de ti virá o líder, e como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Amém. Amém. E o líder veio, o pastor veio, Jesus veio a esse mundo, e esta é a mensagem do Natal, essa é a mensagem que lembramos também no Advento, que Deus assim nos conduza, por isso iniciamos esse culto nos lares, em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Nós queremos ouvir agora a pregação com o pastor Valdecir, que o Espírito Santo seja derramado sobre nós. Amém. Amém. Bom dia a todos os irmãos e irmãs que neste domingo, dia 6 de dezembro, estão conosco neste culto online, distantes, mas unidos na mesma fé, na mesma confiança e agora nesse propósito de adorar o nosso Deus e de ouvir a sua palavra. Deixo aqui um abraço aos irmãos e às irmãs da paróquia de Tuporanga e um abraço também a tantas pessoas de outros lugares que estão nos acompanhando neste tempo de culto. Então, já estamos aí em dezembro, hoje é dia 6, primeiro domingo de dezembro, o segundo domingo de Advento. Estamos no último mês do ano, já nesse tempo com tantas marcas do Natal ao nosso redor, tantos sinais que nos fazem lembrar que o Natal está chegando, depois de um ano, vamos dizer a verdade, bem atípico, né? Um ano estranho, um ano de muitas incertezas, de muitas angústias, também de muitas tristezas, porque quantas pessoas perderam a vida, tiveram familiares que perderam a vida por causa do coronavírus. E agora de novo, nesse mês aí, um pico aí nos contágios, né? A gente está vivendo de novo um período de cuidados. É importante tomar todos os cuidados para preservar nossa saúde e preservar a saúde das outras pessoas. Bom, como nós estamos nesse período de Natal, a gente quer conversar um pouco sobre esse tema. E nós vamos iniciar então hoje uma nova série que intitulamos Procura-se o Natal. Até parece estranho falar nesse sentido de procurar o Natal quando muita coisa ao nosso redor nos fala de Natal. Se a gente vê as propagandas da televisão, boa parte delas nos fala disso. Natal chegando, compre seu presente, aproveite as promoções. Vamos caminhar pelas ruas e a gente vê as luzes diferentes, pisca-piscas colocados nos postes, Papai Noel pendurado nas vitrines, as praças ricamente iluminadas. Em muitos dos nossos lares tem o pinheirinho de Natal, alguns lá enfeitados até com um algodãozinho para lembrar da neve, porque é uma tradição que vem lá da Europa. Aqui não temos neve em dezembro, temos calor. Mas aí lembramos dessa tradição que vem da Europa, coloca-se algodão, né, para lembrar da neve. Bom, tantos enfeites, tantos símbolos do Natal, então para que procurar o Natal se está tudo aí diante dos nossos olhos? Bom, eu acho que esse é realmente o problema. Nós temos tantos símbolos, nós temos tantos enfeites, tanta ornamentação, que no meio de tudo isso, cadê o Natal de verdade, o sentido autêntico do Natal? Afinal, o Natal tem a ver com nascimento, né? Isso é o significado de Natal, é nascimento de alguém, e é o nascimento de Jesus. Então, neste domingo e nos próximos, nós queremos convidar você a fazer essa procura. Porque é assim, a gente procura algo quando a gente perdeu algo, não é mesmo? Eu imagino que você já tenha aí lembrança de situações
onde você perdeu alguma coisa. Como é que a gente faz para procurar? Bom, eu fico pensando como é que eu faço. Se eu perdi a chave do carro, está na hora de eu sair de casa e cadê a chave do carro? Isso me aconteceu já algumas vezes. Aí eu tento lembrar por onde é que eu andei. Eu cheguei tal hora e quando eu saí do carro eu fui lá para o quarto. Bom, então para procurar a chave do carro, eu me dirijo ao local onde penso que talvez tenha deixado aquela chave. E às vezes isso funciona, às vezes está lá mesmo a chave naquele local, lá no quarto, quando eu retornei de uma viagem, de algum compromisso. Bom, para procurar o sentido do Natal, nós temos que voltar também lá para trás, por onde andou o Natal, aonde aconteceu o Natal, que situações estiveram envolvidas com o Natal, que gente, que pessoas participaram do Natal. Então convidamos você para que neste domingo, hoje e nos próximos domingos, caminhe conosco neste retornar para o evento do Natal e entendê-lo no seu sentido autêntico, no seu sentido verdadeiro. E aí, todas estas ornamentações, todos esses enfeites que nós temos, eu não estou querendo dizer para você jogue fora o pinheirinho, jogue fora as luzes de Natal, mas quero que a gente compreenda que isso não é a essência, que mesmo que não tivesse isso, o Natal ainda seria real, verdadeiro e autêntico. Mas se nós temos o pinheirinho, se nós temos as luzes, que isso nos ajude a perceber e entender, né? Nos aponte para o sentido do Natal. E que algumas coisas que hoje fazem parte dessa cultura natalina, nós deveríamos de fato tirar, porque não cabem dentro do sentido autêntico do Natal. E a gente vai entender um pouco melhor sobre isso à medida que nós vamos refletindo sobre esse tema, procura-se o Natal. Bom, primeiro ponto para procurar o Natal, então, é voltar ao local do evento. Vamos olhar para este lugar, para esse tempo. Por que isso é importante? Gente, é muito importante entender que o Natal não é uma história qualquer. O Natal não é uma história de magia, um conto de fadas que não tem base histórica. O Natal não é uma invenção, algo que surgiu da cabeça de uma pessoa, não é uma jogada de marketing, mesmo que hoje o marketing faça boas jogadas com o Natal. Mas o Natal é um evento histórico. Aconteceu num determinado lugar, num determinado tempo, envolvendo determinadas pessoas. E para entender um pouco melhor o Natal, para procurar o sentido do Natal, vamos nos voltar para este lugar, para este tempo, para estas pessoas. E eu insisto nisso. O Natal é um evento histórico, é algo que aconteceu de fato. Jesus nasceu e teve situações que estão envolvidas com esse nascimento de Jesus que nós precisamos resgatar para compreender melhor o sentido do Natal, enfim, descobrir e encontrar o Natal que nós procuramos. Por essa razão, quero convidar você a pegar sua Bíblia e abri-la neste momento lá no Evangelho de Lucas. Vamos ver como este evangelista nos apresenta o nascimento de Jesus. Que situações, que fatos históricos nós podemos extrair dessa passagem de Lucas capítulo 2, dos versos 1 até o verso 7. E assim nos diz o Evangelho de Lucas. Encontrou aí na sua Bíblia, capítulo 2, versículos 1 a 7. Nós também vamos colocar aqui agora, projetar para você. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém,
por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Muito bem, esse texto do Evangelho de Lucas e mais o texto lá de Mateus, igualmente no capítulo 2, querem nos trazer um pouco de luz nesta procura do Natal, né? Às vezes, se cai um objeto debaixo de um móvel, a gente precisa pegar uma lanterna para ver se conseguimos encontrar. Precisamos de luz para encontrar o objeto perdido. Precisamos de luz para encontrar esse Natal que está cada vez mais perdido dentro dessa nossa cultura ocidental, que transformou o Natal numa grande festa, né? Uma festa de presentes, de luxo, uma festa de comidas e bebidas. Tudo isso ofuscou, tirou o sentido do Natal registrado nas Sagradas Escrituras. Então, vamos pegar essa luz trazida pelo Evangelho de Lucas e tentar entender um pouco deste contexto histórico, geográfico, relacional do nascimento do Filho de Deus. Como eu disse antes, eu enfatizo isso, eu reforço isso, o Natal é um evento histórico. Aconteceu o nascimento de Jesus num determinado tempo, num determinado local. Comemoramos o Natal no dia 25 de dezembro. Essa data ela foi escolhida posteriormente, muito tempo depois de Jesus ter nascido. Não há um dado, um registro que identifique o dia 25 de dezembro como sendo o dia do nascimento de Jesus. Ele pode ter nascido em qualquer outro dia do ano. Bom, isso também não importa tanto se foi dia 25 de dezembro, se foi dia 6 de janeiro ou foi num outro dia. O que importa é que teve um dia que ele nasceu, que teve um lugar onde ele nasceu, que houveram situações que estão envolvidas com o nascimento de Jesus e que existe uma razão para Jesus ter nascido e ter vindo ao mundo. No Evangelho de Lucas, que nós acabamos de ler, ele nos ajuda a sintonizar um pouquinho. Que época que Jesus Cristo nasceu? Bom, foi nos dias do imperador César Augusto. Isso já nos traz um pouco do contexto geográfico. Jesus Cristo nasceu dentro do Império Romano, era o grande império da época, que dominava uma boa parte do mundo conhecido daquele tempo. César Augusto era o imperador naquele período, né? Esse é o título, César Augusto. Ele governou por um período de 41 anos. Ele foi um imperador bastante benigno, considerado as situações, as circunstâncias da época. No período em que ele foi imperador, houve prosperidade e paz dentro do Império Romano. Uma situação bem distinta com o que acontecia ali na terra onde Jesus nasceu, cujo governador era o Herodes. Herodes era sanguinário. Herodes era perverso, era mau. Ele que governava aquela região ali da Judéia, onde Jesus nasceu, em Belém, né? Este é um outro dado, né? Existe um lugar, existe um povoado próximo de Jerusalém, uns 10, 12 quilômetros de Jerusalém, povoado de Belém, e José e Maria se deslocaram lá de Nazaré, onde moravam, até Belém. Por quê? Por causa desse censo que o imperador convocou, ordenou que fosse realizado, né? O imperador, aliás, ele queria ter uma ideia de quantas pessoas existiam, viviam no seu império, quantos súditos ele tinha, até porque isso ajudaria ele a organizar o seu governo, a cobrança de impostos e assim por diante. E lá na Judéia, quem era o governador era o Herodes. Herodes era sanguinário, como disse antes. Para se manter no poder, ele matou familiares,
ele mandou matar seus filhos, alguns dos seus filhos, e muitos líderes judeus. Ele era muito egoísta, deixou grandes obras, mas com a marca de sangue e de violência, tanto que lá em Mateus, no capítulo 2, fala que Jesus nasceu nos dias de Herodes. E isso tem um significado, é para marcar a época. Era uma época difícil, era uma época de um governo local opressor, que causava muito sofrimento para o povo judeu. E nesse contexto político, nesse contexto social, nasceu Jesus Cristo. E como nós podemos acompanhar aqui no Evangelho de Lucas, Jesus Cristo nasceu então neste lugarejo pequeno, quase esquecido, lá em Belém, onde também nasceu Davi, né? Por que José voltou para Belém? Porque ele era descendente de Davi, e essa era a ordem, que cada um fosse fazer o recenseamento na cidade onde nasceu, da cidade de onde era. E José era dali também, assim como Davi. Isso se cumpre uma profecia, né? Jesus como descendente de Davi. E aí eles se deslocam naquele período final da gravidez da Maria, e estando lá em Belém, completam seus dias e Jesus nasce. Bom, o povoado é pequeno, provavelmente mais pessoas de outros lugares estavam ali naquele povoado para participar do recenseamento. Não encontraram lugar, José e Maria não encontraram um lugar para pernoitar, para ficar. No final das contas, Jesus nasceu, muitos historiadores dizem que provavelmente numa gruta, onde animais eram abrigados, por isso ali havia uma manjedoura, um coxo, onde os animais se alimentavam. Neste lugar inóspito, neste lugar nada apropriado para o nascimento de uma criança, ali nasce Jesus, o Filho de Deus. E isso eu quero destacar hoje. Há um lugar, temos um tempo, temos pessoas envolvidas. Nos próximos domingos nós vamos trazer aqui também o envolvimento de pessoas, porque quando a gente perde um objeto e a gente não consegue encontrar, às vezes nós procuramos ajuda, né? Eu faço muito disso. Lilian, onde é que eu deixei isso? Onde é que eu deixei aquilo? Minha esposa me ajuda a procurar, e muitas vezes ela que encontra os objetos que eu perco, que eu não sei onde eu deixei. Bom, nós queremos ver também pessoas que nos ajudam. Nos próximos domingos vamos ver isso, pessoas que podem nos ajudar a encontrar, a procurar o sentido do Natal. Mas para começar a entender o Natal, a gente precisa procurar esse tempo e este lugar, como registrado aqui no Evangelho de Lucas. E eu quero fazer aqui alguns destaques. Primeiro, o nascimento de Jesus, que nós chamamos de Natal, é um evento real, histórico. Tem lugar, tem um tempo, tem pessoas envolvidas. Segundo, o nascimento de Jesus aconteceu em circunstâncias muito diferentes do que hoje em nossa cultura a gente comemora o Natal. Mesmo o presépio, onde a gente tenta lembrar da manjedoura, ou de uma estrebaria, dos animais que estavam em volta ali. Bom, mesmo um presépio, ele é limpo, não tem o cheiro típico de uma estrebaria, de lugares onde ficam animais. Jesus nasceu em circunstâncias de miséria, em circunstâncias de estar à margem, né, da sociedade daquela época. Jesus nasceu em circunstâncias difíceis, bem diferente do que hoje na nossa cultura o Natal é representado. Principalmente se nós olhamos propagandas de televisão, ou a gente vai para o comércio, vai para o shopping, é tudo bonito, é tudo limpo, é cheio de conforto, de luxo, nos distancia do evento real. Então nós temos que entender isso. O evento real é muito diferente da maneira como hoje o evento é comemorado. O evento real é pobreza, é dificuldade. No meio dessa situação, Jesus nasce. E talvez a gente precisa hoje abrir os olhos quanto a isso, porque senão nós não vamos conseguir vivenciar o Natal no seu significado. Nós vamos ser corrompidos, comprados aí pelo conforto, pelas festas, pelo marketing que se utiliza do Natal para promover as vendas. Essa é a nossa cultura, é no meio disso que nós estamos, né? Então nós como cristãos precisamos, no meio de tudo isso,
procurar e encontrar o sentido do Natal. É como no meio, às vezes, de um monte de objetos que temos dentro de uma sala, a gente encontrar um objeto específico. E é assim que nós queremos olhar para esse tempo de Natal, agora encontrar aquilo que é específico relacionado com o nascimento de Jesus. E um terceiro aspecto é que esse evento histórico quer nos trazer também luz quanto à razão do Natal. Qual é a razão do Natal hoje? Pensa um pouquinho. A gente começar a falar de Natal com as pessoas, a gente vai ver que a razão de Natal é festejar, né? Reunir familiares, amigos, é aquela ceia de Natal, bebidas, é uma alegria baseada nestas coisas que podemos colocar à mesa. Ou então, presentes, é comprar. Existe uma campanha, né? Fazendo a nossa cabeça para a gente gastar, para a gente comprar. Nós aqui em casa também presenteamos, não estou falando que não podemos fazer isso, mas temos que tomar muito cuidado, porque essa não é a essência do Natal, não é a gente que presenteia alguma coisa no Natal. Na verdade, se a gente usar essa linguagem do presente, é Deus que vem nos presentear. O Natal é o presente de Deus, não? Talvez a ideia de presentear uns aos outros é para lembrar disso, mas a gente quase não faz mais esse tipo de pontes. Então, quando você presentear alguém, talvez sinaliza, faz essa ponte. Natal é um presente, é Deus que vem ao nosso encontro, Ele é o presente de salvação, de vida, de esperança para o ser humano, que Deus resgata a humanidade. A gente vai falar mais sobre isso durante esse mês de dezembro, tentar entender, procurar o sentido do Natal. Existe uma razão para o Natal acontecer. Natal, gente, não é a pessoa do Papai Noel. Me desculpem os que amam o Papai Noel, uma figura bonita, simpática. O Natal é muito querido, o Papai Noel, aliás, é muito querido, é muito fofo, como dizem as crianças por aí. Em filmes, né, de Natal, é tudo envolvendo o Papai Noel, quase sempre ele é o personagem principal de alguma maneira. Tudo bem, é bonito, é bacana, fala daquilo que é o espírito natalino. Aliás, isso é outra coisa que tem que cuidar. Se você tem lido Orando em Família, essa semana que passou trabalhou muito as músicas mais famosas, né, desse tempo de Natal. E como essas músicas, as letras dessas músicas também nos mostram que se perdeu o Natal. Por isso que a gente tem que procurar. Se fala do espírito natalino, que seria bondade, alegria, fazer o bem, tudo coisas autênticas, corretas, mas que não é a essência. Tudo isso circunda o Natal, mas o Natal é Jesus, é olhar lá para aquela manjedoura, para aquele coxo, onde está o menino, onde nasceu o Salvador, veio este mundo para nos trazer salvação. Então, Papai Noel está aí, mas não é ele, gente. Nós temos que procurar o Natal, e o texto bíblico quer nos ajudar a perceber o verdadeiro sentido do Natal. Deus se faz presente. Ele vem a este mundo, nos resgata, nos salva, como nós queremos continuar aprendendo nos próximos cultos deste mês. Quero convidar você para orar comigo. Bondoso Deus, muito obrigado que Tu enviaste o Teu Filho Jesus. Nasceu lá em Belém, uma cidadezinha tão pequena, um povoado, nas proximidades de Jerusalém. Num tempo conturbado pela opressão de Herodes, dentro daquele grande império romano. Nesse contexto histórico, político, social, numa realidade difícil, de miséria mesmo, Jesus nasce lá numa estrebaria, dentro de um coxo, mas ajuda-nos, Senhor, a perceber que ali Tu vens à história, para participar também da minha história, da história de cada pessoa. O Natal foi um evento histórico que marca a história do mundo, mas também a história de pessoas, quer marcar a nossa história. Senhor, no meio de tantas peças, de tanto marketing, de tanta propaganda, de tantos enfeites, de tantos ornamentos, ajuda-nos no meio de tantos objetos a encontrar o verdadeiro sentido. Essa é a procura que nós queremos fazer neste mês de dezembro, procurar o Natal, para sermos abençoados com esta mensagem do Evangelho, de que o próprio Deus vem ao nosso encontro.
Em nome de Jesus, abençoe a cada um e cada uma que está conosco neste culto. Amém. Fique agora com a banda Gênesis, no momento de louvor a Deus. Logo em seguida, após o louvor, nós convidamos você para celebrar a ceia conosco. Então, já deixe tudo preparado, pronto, os elementos da ceia, para após o hino, após este momento de louvor, participarmos da ceia do Senhor. Amém. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é
Que alegria sermos brindados com a palavra, com o louvor, que também agora nesse advento lembremos de Jesus, Ele que veio a este mundo para ser nosso Senhor e Salvador. E Ele morreu em nosso lugar, por isso hoje é culto de ceia. Nós queremos convidar vocês também a celebrarem a ceia em casa, com seus familiares. Mas antes queremos orar, também confessar o nosso pecado, pedir que Deus venha sobre nós e assim também nos ajude a vivermos conforme o seu querer e a sua vontade. Então nós podemos nos dar as mãos em casa, com a sua família, e assim nós oramos. Ó Santo Eterno Deus e Pai, nós queremos te louvar e agradecer por mais esse domingo que o Senhor nos dá, esse domingo de culto, esse domingo de ouvir a Tua Palavra, de sermos fortalecidos na fé em Cristo Jesus. Muito obrigado, Deus, que o Senhor enviou o Teu único Filho para nós, para o mundo, Deus, para nos salvar. E por isso também nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, arrependidos, porque somos pecadores. E assim, Pai, precisamos da Tua Palavra, mas quando nós não obedecemos, nós pecamos contra Ti, o próximo, com palavras, pensamentos e atitudes. Mas pelo sangue de Jesus derramado lá na cruz, nós agora pedimos-te perdão, pedimos que o Senhor purifique os nossos lábios, que o Senhor limpe a nossa mente, que o Senhor transforme as nossas atitudes, para que em tudo isso, ó Deus, o Teu amor e a Tua vontade sejam vistos. Pai amado, tudo que está no nosso coração, talvez ansiedade, Senhor amado, tristeza, preocupações, ó Deus, talvez pessoas que estão passando por dificuldades familiares, ó Deus, que não estão bem. Queremos colocar todos os Teus cuidados. E assim, ó Deus, como Teus filhos e filhas, pela fé em Cristo Jesus, nós queremos chegar diante de Ti juntos, na oração que o Teu Filho mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. A palavra de Deus nos diz que se confessarmos o nosso pecado a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se assim nós o fizermos, podemos ter a certeza de que temos o perdão e a paz também com Deus. E agora queremos então fazer a instituição da ceia. Você pode fazer ali na sua casa, lendo juntamente comigo o texto de Mateus, capítulo 26, dos versos 26 até o 29, onde está escrito: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para o perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Amém. Amém. Cristo é o corpo de Cristo, cuidado por ti. Cristo é o corpo de Cristo, Cuidado por ti. o sangue de Jesus derramado por ti. Queridos irmãos, queridas irmãs, participar da ceia é estarmos unidos enquanto o corpo de Cristo com aquele que é o cabeça da igreja, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, Ele que perdoa pecados, Ele que nos traz uma viva esperança, Ele que
nos faz ter a certeza de que somos amados por Deus e, por meio dele mesmo, reconciliados com Deus. Então, agora que celebramos a ceia e temos essa certeza do perdão de Deus, também queremos pedir que Ele nos abençoe, para que, assim como Ele tem nos perdoado, nós também saibamos perdoar e pedir perdão. Assim como Deus tem demonstrado seu amor para conosco, também nós, seu povo, sua igreja, sejamos capacitados a amar verdadeiramente. Assim como Deus em Cristo Jesus se doou humildemente em favor de nós, e também a igreja de Cristo, eu e você que somos filhos e filhas de Deus, saibamos nos doar humildemente em favor daqueles que estão perto de nós ou longe de nós, que sofrem, que precisam de um cuidado, que precisam de uma palavra, que precisam experimentar o amor de Deus. Então vamos agradecer ao Senhor por esse momento de ceia e pedir a sua bênção. Senhor, nós te damos graças por tudo que teu Filho Jesus fez por nós. A morte, a ressurreição nos trazem a certeza de que em Cristo Jesus também nós podemos vencer a morte e experimentar a ressurreição e um dia a vida plena e eterna na tua presença quando o Senhor Jesus voltar a este mundo para resgatar a sua igreja, o seu povo. Obrigado por teu grande amor revelado em Cristo Jesus. Assim nos ajude agora como igreja a viver este amor num mundo marcado por trevas, num mundo marcado por sofrimento e por tanta dor. Nós assim te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus e nesta bênção sermos fortalecidos para viver a nossa fé. Deus, o nosso Deus eterno e poderoso, abençoe tua vida, Ele também abençoe a tua família. E que neste Natal, neste tempo de advento, o Senhor nos ajude a encontrar o verdadeiro sentido desta época, deste tempo. A bênção do Senhor seja sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Bom domingo, uma ótima semana para todos vocês. Tchau. Tchau.